Como funciona a opressão dentro do sistema capitalista? Quem são as pessoas que mais são oprimidas dentro deste sistema? A obra que eu vou apresentar para você hoje mostra que a opressão perpassa pelas mulheres, pela classe social e pela raça. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a resenha do livro Mulheres, Raça e Classe, da feminista e intelectual negra norte-americana Angela Davis. Angela Davis é, como eu disse, uma intelectual imprescindível para as nossas leituras. E ela é uma feminista que tem um olhar marcante para a opressão das mulheres, em especial das mulheres negras. Ela também fez um estudo muito profundo sobre a questão da população encarcerada norte-americana. Ela escreveu Estão as Prisões Obsoletas, tem a sua autobiografia, a autobiografia de Angela Davis, que inclusive tem resenha aqui no canal, e ela é autora de diversas obras. Neste livro, Mulheres, Raça e Classe, ela vai mostrar que a questão da opressão, ela perpassa por esses três caminhos. Pelo gênero, pela ser mulher, pela classe social que você pertence e pela raça. Que classe social? Quem são os mais oprimidos? Os pobres. Quem é que ocupa em maior número a classe pobre? As pessoas negras. E dentre essas pessoas, quem é que mais sofre opressão? As mulheres. Então, organizado em 13 capítulos, ela vai analisar desde o período da escravidão nos Estados Unidos, porque o estudo dela é dentro da sociedade norte-americana, mas a gente vai observar que tem muita coisa em comum com a nossa sociedade. Então ela vai mostrar como que era a escravidão nos Estados Unidos, como mulheres e homens negros foram tratados naquele país. Então ela mostra que as mulheres negras, elas eram violentadas, elas eram obrigadas a ter um filho por ano para estar sempre mantendo aquele número de cidadãos escravizados, que os homens negros eles eram obrigados a fecundar essas mulheres, e essas crianças, esses cidadãos que nasciam, que na época não eram vistos como cidadãos, eles eram vistos como peças, como gados, eles eram retirados de suas famílias. E o mais triste ainda é que ela conta que as mulheres trabalhavam grávidas e na roça, naquele trabalho árduo, ali mesmo elas davam à luz. Assim, a gente sabe que foi um tratamento desumano, que a sociedade como um todo, no mundo todo, tem muito o que cumprir para pagar o preço do que eles fizeram com a população negra. Isso é indiscutível. E ela vai trabalhar isso com documentos históricos, com estudos. É um capítulo bem abrangente sobre isso. Ela mostra que a miscigenação, essa miscigenação, que também aconteceu no Brasil, ela foi romantizada nos livros de história. A gente tem a impressão assim, aqui no Brasil principalmente, com aqueles romances,
clássicos da literatura, como se a miscigenação fosse algo romântico. Ai, o homem branco se apaixona pela indígena, que o homem branco se apaixona pela mulher negra. A gente sabe que não foi isso. Hoje em dia a gente sabe que a miscigenação, ela foi consequência do quê? Da violência contra as mulheres, do sexo sem autorização. Eu não posso usar a palavra, porque senão o algoritmo corta o meu vídeo, mas é aquela palavra que começa com es e termina com tupro, das mulheres. Então, essa miscigenação foi romantizada, mas ela foi consequência da violência contra as mulheres negras e indígenas. E também ela mostra que o papel das mulheres negras na luta contra a escravidão, ele também foi enfiado debaixo do tapete da história. E aqui no Brasil isso aconteceu também. Quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, o nome que vem é de quem? De Zumbi dos Palmares. Mas a gente não fala de Acotirene, de Dandara e de outras tantas mulheres que lideraram essa luta pelo fim da escravidão. Mulheres negras que fugiram, que criaram seus quilombos e se rebelaram contra a escravidão. Depois que ela fala sobre a questão da escravidão, ela vai destacar a importância da luta anti-escravagista. Ela destaca a importância do Frederick Douglass, do apoio que ele recebe do movimento anti-escravagista feito pelas mulheres brancas, né? E mostra também como que essas pessoas tiveram suas vidas ameaçadas, suas casas incendiadas e muitos foram mortos por fazer parte dessa luta. No terceiro capítulo, ela fala sobre a luta das mulheres operárias. Elas trabalhavam em fábricas que não ofereciam as menores condições de trabalho, a sua carga horária era de 14 horas ou mais de trabalho, recebiam salários ínfimos e moravam em alojamentos sem a mínima condição de salubridade. E por meio dessa luta por melhores condições de trabalho e maiores salários, elas se envolvem na luta pelo direito ao voto, porque elas começam a perceber que elas precisavam participar do movimento democrático para poder falar por elas. Porque se fosse esperar que os homens, que os donos das fábricas lutassem por elas, isso jamais aconteceria. Por meio dessa luta, os homens negros conseguem o direito ao voto. E aí é um racha entre essas duas classes oprimidas, mulheres trabalhadoras e homens negros. As mulheres que trabalhavam nas fábricas, em sua maioria brancas, se sentiram humilhadas, diminuídas. Como assim? Os homens negros têm o direito ao voto e elas não. Assim como as sufragistas, mulheres brancas, muitas delas de classe média, se sentiram inferiorizadas. Então a gente percebe aí que a conotação da raça, ela tem um peso, né? E aí há um racha nessa luta pelos direitos do voto. No quarto capítulo, ela vai falar sobre o sistema de ensino, a luta pelas famílias negras de colocarem seus filhos para estudar, para frequentar as escolas. E essas crianças, elas eram ameaçadas, sofriam violências e, assim, passavam por situações de muita humilhação. Ela vai contar também por que se identificou
com o Partido Comunista. Ela, como a gente vai ver na autobiografia dela, a Angela Davis fez parte do Partido Panteras Negras e depois ela vai fazer parte do Partido Comunista. E nesse livro, Mulheres, Raça e Classe, ela vai dizer por que ela se identificou com o Partido Comunista. Por que ela se identificou com o Partido Comunista? Porque era o partido que enxerga as questões de raça, classe e gênero da forma como ela enxerga. Então, ela se sentiu representada com a ideologia desse partido. Em outro capítulo, ela vai falar sobre o mito do homem negro estuprador e da mulher negra promíscua. É interessante que eu li um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, de um escritor francês chamado Frantz Fanon, e ele trabalha muito bem essa questão do mito desse homem negro estuprador, violento, e da mulher negra promíscua. Esse mito que foi colocado na cabeça das pessoas. Essa ideia de que o homem negro tem que ser sempre másculo, do homem negro que ele é uma ameaça para a sociedade, né? E aí ela vai contar que em muitas situações essas pessoas, esses homens, eles eram acusados injustamente de violências que eles nunca fizeram, foram queimados vivos, arrancados de suas casas de forma injusta, sem julgamento algum. Em uma dessas plataformas de streaming, há um documentário chamado Olhos que Condenam, que narra a história de jovens negros que foram condenados injustamente por estupro. E depois foi provado que eles foram condenados injustamente, que eles eram inocentes. E nesse capítulo, a Angela Davis, ela vai descrever como que a sociedade norte-americana foi responsável por construir e manter esse mito do homem negro violento, estuprador e da mulher negra promíscua. Em um capítulo ela fala sobre o controle da natalidade. Ela já começa afirmando que nem toda mulher negra ela quer abortar. Muito pelo contrário, muitas mulheres negras querem ter as suas famílias, querem ter os seus filhos, querem que eles sejam criados da melhor maneira possível. Mas existe o outro lado. Elas querem ter os filhos, mas elas não querem que eles vão viver na miséria e muito menos não querem ter filhos que sejam fruto de violência. Ela mostra que o maior índice de pacientes que vão recorrer ao aborto em clínicas clandestinas são mulheres negras, porque elas vão ter que cuidar das consequências desse aborto clandestino no sistema de saúde oficial. Então é daí que surgem as estatísticas. E o mais triste, muitas dessas mulheres, muitas mesmo, são submetidas à esterilização sem ter dado seu consentimento. Mulheres negras e mulheres indígenas. O último capítulo, ela fala sobre o trabalho doméstico, mas é o trabalho que a dona de casa realiza, que me fez ver muito o pensamento de uma feminista italiana, Silvia Frederici, né, que ela fala que o trabalho doméstico é o que sustenta o sistema capitalista. E a Angela Davis, ela descreve o trabalho doméstico com muita realidade. Então ela fala da rotina do trabalho, que é sempre repetitivo, da falta de reconhecimento desse trabalho dentro do ambiente familiar, e que a sociedade ela tem como pensar formas de tornar esse trabalho coletivo. E ela coloca umas propostas no livro que eu assim fiquei, gente, como que eu nunca pensei nisso? E ao mesmo tempo eu concluí que nenhum político vai pensar nisso, porque eles nunca passaram
pela rotina do trabalho doméstico. Para concluir, o que a gente tira desse livro, assim, 20 minutos é pouco tempo para falar sobre esse livro. E uma leitura só não esgota o tanto que a gente tem que aprender com a Angela Davis. Ela mostra que a sociedade capitalista é construída e mantida sobre os corpos das mulheres e dos homens negros, acima de tudo, dos mais pobres. Ela conclui que a sociedade norte-americana, e eu, quando falo sociedade norte-americana, eu falo de sociedade capitalista, porque ela representa para mim o capitalismo na sua essência e o capitalismo que não deu certo. E a gente que está em ano de eleições, se a gente pensa que apenas votar vai mudar essa nossa estrutura, a gente está muito iludido, porque a gente tem que mudar a estrutura que mantém esse poder. Mas ela mostra que essa sociedade, ela foi construída e segue uma longa história dentro de um processo racista ao extremo. E, portanto, cada um de nós tem a obrigação de ser antirracista. A reflexão dela, ela é madura e acessível. Ela aponta bastante referências e nos coloca a pensar e refletir muito sobre o feminismo branco, que se pauta na vida de homens e mulheres brancas, para discutir questões próprias dos homens e mulheres brancos, que por isso há que se pensar, sim, num feminismo negro e que, portanto, a opressão de mulheres brancas e negras acontece de forma diferente dentro da sociedade. Uma outra característica muito bacana da edição brasileira de Mulheres, Raça e Classe é que ele tem um prefácio da professora Djamila Ribeiro, que apresenta para nós a Angela Davis. Você mulher trabalhadora, você mulher que não está satisfeita com o espaço que você ocupa dentro da sociedade, ou você mulher que acha que está tudo bem quando tudo acaba bem, merece ler este livro. A vantagem da Angela Davis é que ela não tem uma escrita complicada. Apesar dela ser uma filósofa que estudou pra caramba, a sua escrita não é uma escrita complicada. A gente lê rapidamente o livro e compreende muito bem as suas ideias. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!